Bem-vindo, alunos, a mais uma aula de Cloud. Hoje nós vamos falar sobre o AWS, Amazon Web Services. Para isso, vocês entrem aqui no www.osasconamão.com.br, clicamos aqui em Cloud, curso de Cloud. Nós temos já uma aula de introdução ao Cloud, depois nós temos uma aula sobre o mundo Cloud e agora nós temos a aula aqui sobre a AWS. Clicamos aqui na apostila para ele abrir a apostila. Ok, estamos aqui. Vamos aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor. Bom, Amazon Web Services. O Amazon, ele tem todos esses serviços. Nós vamos ver um por um aqui, tá? Então, cada um desses aqui nós vamos falar, tá? Eles estão todos relacionados aí. Bom, caso você queira contratar o serviço do AWS, você tem aqui um site onde você pode fazer uma estimativa de preço do serviço que você quer contratar, ok? Tá aí o site. Bom, eu diria que o serviço mais importante do AWS é o EC2. Amazon Elastic Computer Cloud. EC2 porque é Elastic Compute, e o 2 é porque é outro C, Cloud. Então C2 seria CC. Em vez de ficar CC, ficou C2. Bom, vamos falar então um pouquinho desse serviço do EC2. É a principal plataforma de serviços com servidores utilizado na nuvem. Permite a criação de instâncias redimensionáveis nos servidores dos data centers através de um dashboard. Bom, existem várias formas de contratações no EC2. Vamos lá. EC2, vamos falar da Instance Pricing Models. Bom, modelos de preços de instância. Eu tenho on demand. O on demand quer dizer, eu tenho algum evento, alguma coisa que vai acontecer num período determinado. Eu vou lá e contrato somente por aquele período. Reservar de instância, eu posso reservar uma instância para mim, ou eu posso fazer esse spot instance, que é o seguinte: eu faço uma proposta de quanto eu quero pagar por aquele serviço, e eles avaliam, validam, aceitam ou não. E eu posso ter um servidor dedicado para a minha instância. Então são esses 4 tipos de modelo, tá? Aqui tá mais detalhadinho, depois vocês deem uma olhada, mas é o que nós falamos agora, tá? Bom, quando nós vamos criar uma instância, eu já tenho famílias, né, que são tipos de servidores pré-configurados. Bom, entendamos o seguinte: vou criar uma instância, eu estou virtualizando uma máquina. E na virtualização, toda máquina que eu vou, por exemplo, vamos comprar uma máquina, eu tenho que dizer que processador que eu quero,
ou quantos processadores eu quero, quanto de memória eu quero, quanto de HD eu quero. Então essa família, essa tabela, ela é mudada constantemente, tá? Ela é alterada. Então aqui tem alguns tipos, né, de acordo com a nossa necessidade. Mas aqui, mais para baixo, ficou separado em grupos, fica melhor para a gente entender os tipos de instâncias de EC2. Por exemplo, se eu necessito uma computação que vai exigir muito de processador, eu tenho os tipos P3, G3 e F1. Tá? Mas se a minha necessidade não é processamento, mas sim memória, aí eu tenho o R5, tenho o X1E e o Z1D, ok? Ah, mas a minha aplicação é de uso geral, não requer nada especial. Eu tenho o T3 e o M2. Claro que todos esses tipos variam de preço, tá? E otimizadas para a computação. Então eu quero já criar uma instância, criar uma máquina lá, virtualizar uma máquina já otimizada para a computação. É o C5. Tá? Agora não, a minha preocupação maior é armazenamento. Eu não estou nem muito preocupado com memória, não estou muito preocupado com processamento. Estou preocupado com o meu armazenamento, que é muito grande, meus arquivos são muito pesados. Aí eu tenho esses outros tipos, que é o H1, o I3 e o D2. Tá? Ok? Vale a pena, quem se interessar, dar uma olhadinha nas características de cada um deles. Tá? Mas o que é esse VPC? Né? Bom, você pode personalizar facilmente a configuração de rede da nuvem privada virtual da Amazon. Por exemplo, você pode criar uma subrede voltada ao público para os seus servidores web, que têm acesso à internet, e colocar seus sistemas de back-end, como banco de dados ou servidores de aplicativo, em uma rede voltada para o privado sem acesso à internet. O que ele está querendo dizer é o seguinte: imagine assim, você tem as suas aplicações front-end e back-end. Front-end é onde tem as telas lá que interagem com o usuário. Esse front-end, ele não precisa ficar numa VPC privada. Ele pode ficar numa VPC pública e deve ficar numa VPC pública porque ele é aberto ao público. Mas imagina o seu banco de dados, as suas informações, você colocar lá numa VPC pública. Ele pode ser mais facilmente, não que seja fácil fazer isso, ser invadido, ser roubado os seus dados, enfim. Então você coloca o seu front-end numa VPC pública e coloca a sua base de dados numa VPC privada. Mas como funciona isso? Vamos aqui da direita aqui, tá, para a esquerda. Nós temos o Internet Gateway. O Gateway sempre para fazer essa comunicação entre a internet e as nossas VPCs, tá? E eu tenho o VPN Gateway. Entendamos que é o seguinte: rede privada tem o VPN Gateway e a rede pública tem o Internet Gateway. Ambos têm uma tabela de rota, que é o Route Table. Esse Route Tables tem lá as regras, tem os IPs, tudo para acesso. E o firewall da rede, da internet, é o Network ACL. Então esse Network ACL funciona como um firewall, que vai ver as permissões, vai ver os acessos à sua VPC. Só que o Network ACL é o firewall da internet da rede. E dentro da VPC eu tenho um Security Group,
que funciona como firewall da minha subnet. Além do firewall de rede, eu tenho o firewall, que é o security group, que é da minha subnet. Então, dentro da VPC eu crio várias subnets e aqui nesse exemplo nós criamos uma subnet pública e uma subnet privada, ok? Reparem que elas têm IPs diferentes, tá? Para quê? Para fazer isso que nós falamos. E aí elas conversam, ok? Então, como é que eu faço a conversar as minhas subredes, tá? Eu faço peering de VPCs. Olha só, eu tenho a VPCA conversando com todas essas VPCs aqui. Conversando com a B, com a C, com a D, com a E. Mas reparem que a VPC-C não conversa com a B, nem com a E, nem com a D. Mas a VPC-B conversa com a VPC-D. Então, o peering permite que eu, através, olha só, através aqui da minha route table, eu faça com que as minhas subnets possam conversar. E elas podem estar em regiões diferentes, tá? Não necessariamente todas na mesma região. No exemplo aqui, as duas estão na mesma região, mas eu posso fazer um peering de uma subnet para uma subnet que esteja em outra região, tá? Não necessariamente dentro da mesma região. A AWS é uma plataforma de serviço cloud mais usada pelas empresas. E o EC2 é o único serviço que utiliza máquinas virtuais. Bom, gente, vamos entender o seguinte. Eu tenho virtualização dentro do cloud, nós já falamos anteriormente, né? Mas nem toda virtualização é uma máquina virtual. Máquina virtual eu só tenho dentro do EC2. As virtualizações que eu tiver fora, que eu tiver até mesmo dentro do EC2, podem não ser máquinas virtuais, tá? Ok? Nós podemos personalizar o layout da tela. Então, essa tela, que é o dashboard, onde permite que eu contrate os serviços, eu posso fazer a personalização aqui. Posso deixar ela do jeito que eu quiser, tá? Eu posso fazer modificações. No console do dashboard da Amazon, pesquise por instância EC2 e clique em EC2. Bom, aqui eu quero pesquisar uma instância. Eu posso pesquisar qualquer instância que eu queira, tá? Eu coloco aqui, mando ele pesquisar, ele vai trazer a lista para mim aqui. No caso aqui, eu estou querendo EC2. Eu coloquei EC2, ele vai trazer todas as imagens de EC2 que eu tenho aí, tá? Então, aí eu vou criar uma instância, eu escolho qual que eu quero. E aqui eu vou criar uma instância EC2, tá? O Marketplace do AWS, lá eu tenho imagens pagas e gratuitas, tá? Toda imagem tem um snapshot. Snapshot, gente, é uma cópia da imagem, tá? Dentro do Marketplace. Entenda que a imagem não é alterada. Eu pego uma imagem, baixo a imagem e utilizo a imagem. Se outra pessoa pegar a mesma imagem e for trabalhar, ele vai pegar exatamente a mesma imagem. Se eu tiver que fazer mudanças na imagem, eu tenho que criar a minha própria imagem, tá? Bom, eu tenho o serviço Amazon Machine Image, tá? Onde eu tenho as imagens e eu posso instanciar várias imagens, várias vezes a mesma imagem, tá? Então ele está mostrando aqui a imagem instanciada várias vezes, tá?
a cópia da imagem. Inclusive eu posso fazer isso, como nós falamos anteriormente, em regiões diferentes. Olha, eu estou criando várias instâncias da mesma imagem em regiões diferentes, ok? Posso fazer isso. Tá. Mas quando eu tiver atualizações para fazer, eu preciso criar volumes, porque nós dizemos, olha, a imagem não é atualizada. Por exemplo, eu crio uma imagem lá de uma aplicação que permite que eu insira clientes. Esses clientes não vão ficar dentro da minha imagem, eles vão ficar dentro de um volume associado à minha imagem. Tá? Então eu crio volumes e atacho esse volume à minha instância criada. Tá? Esses volumes têm características relacionadas ao tipo de uso que devem ser formatados. Quer dizer, quando eu crio um volume, é igual eu pegar um HD novo. Eu tenho que formatá-lo, tá? Sempre que eu criar um volume novo, eu tenho que formatá-lo. Então, olha só. Eu tenho aqui instância de EC2, eu tenho a minha imagem e tenho aqui o EBS, que são os volumes, tá? O snapshot são as cópias. Então, eu tenho aqui vários volumes, tá? Eu posso criar vários volumes para a minha mesma instância, ok? Então, a instância, quando eu tiver que armazenar dados, eu crio volumes. Um tipo de volume é o EBS, que nós vamos ver mais para frente. Mas nós temos também o EFS e o S3. Daqui a pouco nós vamos ver aqui na sequência cada um deles, tá? Bom, então, nós criamos a nossa VPC, tá? Ok? Aí nós criamos a nossa aplicação local. Aí ele está mostrando aqui que nós podemos ter várias tecnologias usadas por ela. Por exemplo, o Lambda. Nós vamos ver o Lambda também, tá? Que é um servlet, onde eu só executo a aplicação, não preciso ter servidor. Bom, mas nós vamos ver isso mais para frente, tá? Então eu tenho aqui o meu VPC, tá? E interligado. Mas vamos lá, vamos seguir. Olha aí, nós vamos criando a instância, tá? Como cria a instância. Bom, aí nós vamos falar agora do segundo item da nossa lista lá, é o Lambda, que é um servlet. Vamos entender primeiro o servlet. Serviço servlet que suporta diversas linguagens e que permite atender requisições de execução sem a presença de um servidor, sem cobrança de hospedagem, sendo cobrado apenas o tempo de processamento que será feito, tá? E eu aponto ele através de um endpoint, ok? Um endpoint seria um URL onde eu tenho uma aplicação. Então eu tenho um URL lá que tem uma aplicação, é meu endpoint. Eu aponto para ele e permito que ele execute dentro da nuvem aquela aplicação. E eu pago por execução, por tempo de execução, tá? Então aqui eu tenho diversas tecnologias, aqui a internet das coisas, eu tenho o cloud, eu tenho um API Gateway que faz essa ligação. O Gateway é sempre para interligar algo, tá? Então no caso aqui ele está interligando o cloud com o Lambda, tá? E aí eu tenho o Cloud Service, ok? Muito bem. O terceiro item da nossa lista são os Kubernetes. Kubernetes é um serviço que permite trabalhar com load balance, escalabilidade, programação de execução de rotinas, gerenciamento de volumes e versionamento de versões. Bom,
nós vamos ver que dentro da nuvem nós trabalhamos com containers, tá? O Docker é uma ótima ferramenta para trabalhar com container. Só que o Docker ele serve para a gente trabalhar os nossos containers da nossa aplicação, não para interligar os nossos containers a outros containers, tá? A outras execuções. O Kubernetes também trabalha com containers, mas o que ele faz? Ele interliga, ele trabalha, como foi dito aqui anteriormente, ele trabalha com load balance, com escalabilidade. O que quer dizer isso, o load balance? Ele divide o processamento em clusters de execução. Então, ele pega algo para executar e divide em pedaços para que vários processadores processem ao mesmo tempo, isso tornando a aplicação mais rápida. Esse é o Kubernetes, ele controla os nossos containers, né? Ok? Então, aqui tem uma amostra de como ele divide aqui a aplicação, tá? Em nodes, né? O cluster, cada processador ligado no cluster é chamado de node. Então ele tem vários nodes aqui que são os que vão processar a minha aplicação, aí, a minha requisição. Bom, quarto serviço é o S3, tá? S3 nós falamos agora do EC2, tá? Que nós podemos até armazenar. O S3 é um serviço de armazenamento. É Simple Storage Service. S3 porque são 3 S, por isso que é S3. É um serviço de armazenamento de objetos, backups de imagens, vídeos e etc. Tem baixo custo e não serão alterados. O que ele está querendo dizer com não serão alterados? Eu não posso fazer uma alteração em um arquivo que está no S3. Se ele estiver no S3, eu tenho que pegar uma versão nova, eu tenho que jogar uma nova versão lá. Então eu fico com a antiga e com a nova. Eu não posso entrar lá e atualizar aquela versão. Então ele pode até hospedar sites estáticos, tá? Estáticos que não façam atualização, que simplesmente vão ser mostrados na tela, né? Ele é validado por certificados que são criados gratuitamente. Quer dizer o seguinte: para poder utilizar esse serviço, eu tenho usuário e senha. E para isso eu preciso criar um certificado. Todo esse serviço de criação de certificado, de criação de senha de usuário é gratuito dentro do S3, tá? Então aqui, ó, como nós falamos, nós temos o armazenamento EFS, nós temos o EBS e temos o S3. Vamos aproveitar aqui então, já que nós estamos falando de storage, falar um pouquinho sobre a diferença entre EBS, EFS e S3. Bom, o EBS é um serviço em que eu faço atualizações somente dentro da minha VPC. Só a minha VPC enxerga ele, eu estou trabalhando ali. O EFS permite que eu faça réplica dessas bases de dados e eu tenho em várias regiões para que eu consiga manter o meu sistema sempre no ar. Se um cair, o outro continua trabalhando, tá? E também ele
esses dois serviços têm escalabilidade, eu posso aumentar em qualquer momento, tá? Já o S3, vamos dizer assim, o S3 são os meus backups. Eu jogo lá e guardo, eu posso acessar, até criar senhas para as pessoas acessarem, mas eu não posso atualizar. Se eu tiver que atualizar, eu crio uma nova versão, eu versiono. Eu não posso fazer um serviço online de ir lá e ir atualizar, ok? Então essa é a diferença principal entre EBS, é armazenamento escalável, eu posso aumentar, tá? Dentro do meu EC2, e o EFS permite que eu faça isso em várias regiões ao mesmo tempo, e o EC3 é apenas serviço de backup. Por exemplo, eu tenho o Snapshot. O Snapshot é uma cópia da memória naquele momento que eu programar o backup. E aí eu jogo os meus snapshots no S3. O Snapshot é um serviço de backup, mas não é o mais recomendável, gente. Porque se eu estivesse fazendo o Snapshot, por exemplo, de uma base de dados relacional, um DB2, por exemplo, ele pode perder a integridade da tabela. Como assim perder a integridade? Eu estou fazendo uma inclusão de 100 registros. Estou no meio, já fiz 50. Quando eu fizer o snapshot, ele vai puxar esses 50 e ele vai puxar o que está gravado em disco. Pode ter, como tem relacionamento tabela, tabelas que já tenha sido atualizada, tabela que não. Então ele pode até perder o relacionamento. O snapshot é um backup automático, mas não é 100% garantido. No caso, por exemplo, do DB2, aí pode perder a integridade, né? Ou não só do DB2, mas banco de dados relacional. Bom, dentro do S3 eu crio buckets. O bucket, como aqui já mostra, é um balde, tá? Ok? E dentro desse balde eu posso pôr os meus objetos, tá? Então, o S3, eu tenho a instância. Lembra, quando eu pego uma imagem, crio uma instância, eu não faço atualização dentro da instância. Eu tenho que criar um bucket para que eu possa jogar as atualizações lá, ok? Então, o bucket é esse balde que vai conter as minhas informações, não dentro da imagem, né? Eu não posso jogar os dados, as informações dentro da imagem, tá? Muito bem, nós estamos falando ainda do S3, dos buckets, né? Bom, aqui mostra como que a gente cria um bucket. Um dos nomes é aquele negócio, tudo que a gente vai criar, né, gente? A gente precisa tomar cuidado de colocar nomes que sejam coerentes, que identifiquem aquilo que a gente está criando, né? Vale para o bucket. E também a região, eu falo a região que eu vou criar, ok? Ok, dei o nome, falei a região que eu vou criar. E aí depois de criado ele já aparece na lista de buckets. Aí eu posso fazer a associação do bucket às minhas instâncias que eu necessite, ok? É isso que ele está mostrando. Então eu posso ter alta disponibilidade selecionando várias subnets, tá? Eu posso trabalhar com várias subnets. Porque se uma cair, a outra entra automaticamente. Tá? Bom, para fazer essa ligação, nós já falamos anteriormente, eu tenho um route table, uma tabela de rotas. Tá? Então, eu crio esse objeto dentro do meu EC2, tá? Dentro do meu VPC, ok? E faço a associação. Essa associação depende dos IPs, enfim, né?
no Gator, enfim. Bom, aí, olha aqui as associações. E dentro da subnet eu vou fazer as minhas associações, tá? Para que um enxergue o outro, tá? Ok. Então, ó, eu tenho uma subnet pública, tá? Com EC2, e eu tenho aqui um S3 com um bucket, com um balde para mim fazer as atualizações. Essa associação que eu tenho que fazer, tá? Do meu EC2 com o meu S3 e o meu S3 com o meu bucket, através de um gateway, né? E você tem um VPC gateway e você tem um NAT gateway. Qual a diferença? O gateway VPC é mais barato, o serviço, o custo é menor do que o NAT gateway, tá? Ambos servem para fazer essa ligação, tá? Ó, aqui, ó, eu tenho um VPC gateway, tá? Fazendo assim, ou poderia ter um NAT gateway aqui no lugar dele. É que o VPC, o custo é menor. Ele que faz as ligações entre meu EC2 com o S3, né? E que é o serviço de backup aí que nós falamos agora há pouco, tá? Muito bem. Ó, o bucket, criação, né? O bucket é validado por região e não por conta. Então, o seu bucket está associado a uma região e não exatamente a sua conta, ok? Não existe instâncias rodando, nem servidor rodando, ele é estático, tá? O bucket é estático, você vai lá e joga algo lá dentro, ele está lá paradão, tá? Também eles trabalham com versionamento. Tem um serviço de versionamento que você pode contratar e ele vai criando versões dos seus backups, dos seus arquivos que você tem lá dentro, tá? Aí aqui ele mostra como cria um bucket, né? Você pode controlar os acessos. Por quê? Você cria um bucket, você passa usuário e senha para alguém. Fazer atualização, você dá permissões a eles. Você tem um controle aqui do que eles estão fazendo lá no seu bucket, tá? O que foi copiado, o que foi apagado, enfim. Ok? Muito bem. Ok. Aqui ainda a gente está vendo isso. Reparem os IPs, tá, gente? O Route Table trabalha com IP. Então, ó, cada um desses tem um IP. É assim que ele faz, tá? Nós temos lá o IP V4 e o IPv6, né? E ele trabalha com o IPv4 ou com o IPv6 normalmente. Bom, aí nós chegamos no serviço EBS. EBS são volumes de discos dentro do EC2. Lembra que a gente falou? Ele é só dentro do EC2. E o aumento da capacidade não é automático. Você tem que ir lá e aumentar a capacidade. Esses 3 volumes de disco virtuais EBS, que podem ser criados e atachados às instâncias. Eu crio um EBS, depois eu tenho que atachá-lo a uma instância, tá? Quando eu crio, ele não está atachado a nenhuma instância, tá? Os volumes têm capacidade relacionadas ao tipo de uso que devem ser formatados e devem ser formatados. Quer dizer, os volumes
tem características devido, quer dizer, eu tenho vários tipos de volume, eu escolho aquele que eu quero trabalhar, tá? Tem 5 tipos de EBS: o uso geral, o IOPS, provisionado, unidade de disco otimizado com taxa de transferência, né? Aqui é para quando exige muito rapidez, né? Unidade de disco rígido, fria, e disco magnético. São esses os tipos do EBS, ok? Aqui o EBS, o VPC, a instância e o volume. Olha, eu tenho a minha subnet, eu tenho o meu volume. Eu tenho outra subnet, eu tenho outro volume, porque o volume é para a subnet. Tá ok? Muito bem. Snapshots. Bom, Snapshot, como nós já falamos anteriores, é um serviço que tem para fazer cópia da sua memória em disco. Então eles vão lá e fazem a cópia. É um serviço de backup? É um serviço de backup. É 100% garantido? Dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo, ele não é 100% garantido. Mas ele é um serviço de cópia. Tá? Você pode programar as cópias em horários determinados, em dias determinados. Aí nós chegamos ao Amazon EFS, instâncias que podem compartilhar o mesmo disco através de endereços DNS, permitindo atualizações. Quer dizer, enquanto, vamos voltar um pouquinho assim, ó, enquanto nós temos aqui o nosso EBS trabalhando dentro da nossa instância EC2, tá? Nós temos aqui o EFS trabalhando interligando as instâncias. Eu me perdi aqui, vamos lá. Ó, EFS, tá? Então, ele usa DNS, né, para interligar. E aí, o que você pode fazer? Você pode fazer réplica de dados para manter o seu sistema funcionando em caso de falhas. Então, você cria um EFS numa região, outro em outra região, e os dois funcionando ao mesmo tempo, né? Tá? Ok? Então, é isso que ele está mostrando. Ó. Você tem aqui um EC2 em uma zona, você tem outro EC2 em outras zonas, e você tem um EFS. Eles interligados, tá? As atualizações são feitas ao mesmo tempo. Se um deles cair, o outro mantém. Quando voltar, ele manda todas as atualizações para aquele que voltou. Tá? Isso garante funcionamento. Elastic Block Storage volumes. Tá? Então, EBS. Nós já falamos um pouquinho do EBS. O RDS, serviço de banco de dados que fornece um endpoint para banco de dados criado. Então, o RDS permite que nós trabalhemos com os diversos bancos de dados que hoje nós possuímos. SQL ou NoSQL, como nós chamamos, tá? O RDS é que faz a ligação entre a sua instância e um banco de dados. Então, que permite você usar esses diversos bancos de dados dentro do Amazon, tá? Mas o Amazon tem um DynamoDB. É um serviço de banco de dados nativo, performático, que trabalha com chave e valor. E a sua utilização é cobrada apenas pela própria utilização, tá?
não existe necessidade de configurar o servidor. Quer dizer, você tem um banco de dados lá, você sai criando suas tabelas e utilizando. Você não precisa configurar nada e você só vai pagar por utilização. Ele está prontinho para uso. Esse que é o banco de dados. Como que ele funciona? Chave, uma chave primária e valor. Tá? Reparem aqui que os campos são diferentes, ó. Tá? Isso é trabalhar com chave e valor, tá? Não é aquele modelo relacional, nada. Ele permite você trabalhar com chave e valor. É isso aqui. Você tem um campo chave e os valores você põe o que você quiser. Assim que trabalha esse banco de dados da DynamoDB. Bom, mais um exemplo, tá? Da mesma forma, aqui mostrando que a sua chave primária pode ser composta, tá? Você pode criar uma chave primária e uma chave para pesquisa, que é o sort key. Ele permite que você faça isso. Então, o que ajuda isso? Aqui você cria uma chave para pesquisa. Os dados que você vai pôr aqui vão te garantir uma pesquisa mais rápida, porque os volumes de dados são muito grandes. Então, se você for pesquisar por e-mail, por exemplo, fica uma pesquisa muito demorada, fica muito pesada. E você criando uma chave de pesquisa, o algoritmo é mais rápido e a velocidade também. Ok? Aqui é mostrado como está a chave primária, tá? Muito bem, vamos lá. Virtual Private Cloud, VPC. Nós até já falamos do VPC, né? Então, eu tenho o meu serviço na AWS e eu contratei o EC2 e dentro dele eu vou criar um Virtual Private Cloud. Olha, dentro dele eu crio as subnets, tá? Aqui eu estou criando uma subnet pública, uma privada. E dentro dessas subnets eu estou criando meu EC2. E olha que interessante, eu já criei um banco de dados aqui na privada para eu fazer as minhas atualizações. Então, o meu banco de dados ficou na rede privada, que é o correto. E aí eu tenho essa VPC com o gateway interligando, né, na internet, ó. Eu tenho o Internet Gateway, tenho o roteador, tá? Tenho o Internet Gateway e a internet, eu acesso via internet, tá? Ok? Isso que é um Virtual Private Cloud. Bom, quando eu crio um VPC, ele cria uma rede default. A gente tem que tomar cuidado ao usar essa rede em saber que ela é toda aberta. Então, se eu colocar minha aplicação lá, ele está todo aberto para a internet. Eu corro um sério risco de ser invadido. Eu não uso essa rede default. Eu crio a minha própria, tá? O ACL é uma lista de controle de acesso que funciona como firewall da rede interna. Nós já até falamos isso, que o ACL é um firewall de rede interna, tá? E o Security Group? O Security Group, como dissemos anteriormente, ele é o firewall da VPC. Aqui, o Security Group é o firewall da VPC. O ACL é o firewall da rede. Nós já falamos isso aqui hoje, né? Nós mostramos isso. Então, quanto à segurança, nós temos Security Group e nós temos o ACL, tá? Que funcionam em paralelo.
CloudFront funciona como um cache estático. O CloudFront, imagina assim, você tem um site que o pessoal vai fazer uma pesquisa de alguma coisa lá dentro. Só que hoje você vai lançar alguma coisa nova e essas pesquisas vão ser mais de 5.000 pesquisas. Então esse CloudFront ele funciona assim. A primeira pesquisa que for feita lá no seu site, ele vai lá e pesquisa e traz para cá e guarda em memória. Toda vez que alguém pedir essa mesma pesquisa, ao invés de ele ir lá no seu site recuperá-la, ele mostra o que está em cache. E isso faz com que o sistema seja muito mais rápido. Lembra, no site, às vezes o site não atualiza, a gente tem que dar F5 para atualizar. Então, porque ele está usando esse cache. Ele não atualiza, o F5 atualiza. Então, esse CloudFront é essa tecnologia que permite armazenar em memória os dados e a pesquisa, ao invés de ser feita lá na origem, ele manda do cache. Isso faz com que as pesquisas se tornem muito mais rápidas, tá? AWS IAM é mais um item. Controla as permissões das aplicações, gerencia usuários, grupos, políticas de permissões, regras e funções que são utilizadas. Entenda o seguinte, quando a gente contrata um serviço AWS, a gente tem as políticas. E ele dentro dele tem as políticas de permissões. Tem grupos de usuários. E tem todo um sistema para gerenciar isso. Isso fica dentro do utilitário chamado IAM. Então, ó, dentro do IAM, eu tenho um Federal User. Imagina assim, que alguém foi lá e pegou a minha senha root lá e conseguiu alterar, me atrapalhou lá, alterou a senha, perdi a senha. Como é que eu faço? Eu não faço mais nada no sistema, perdi a senha principal. Então esse Federal é um super user que tem características diferentes para mudança de senha. Por quê? Porque em caso de qualquer necessidade, ele tem permissão sobre tudo. Então ele nos permite alterar a senha dos outros, travar usuários, enfim, né? E isso tudo através do IAM aí, né? Através do IAM, ó, eu tenho as regras, tá? Que eu defino através deles também, tá? E aí esses usuários vão acessar todas as aplicações através das regras, das permissões que forem dadas aí. Mas eu tenho esse super usuário aí, que é um usuário que me permite, em caso de necessidade, né, resetar senhas, mudar, fazer as alterações que necessita, tá? Então aqui os relacionamentos, né, o IAM política, ok? E a forma que ele trabalha aí. AWS Key Management Service, serviço de criptografia que pode ser contratado ou encerrado em qualquer momento. Bom, se eu tenho senhas, se eu tenho os dados, se eu tenho as informações, é importante que a gente trabalhe com criptografia. Para quê? Para que os meus dados estejam protegidos. E o AWS tem esse serviço, ele disponibiliza esse serviço de criptografia, em que eu posso criptografar senhas, posso criptografar informações, tá? Eu posso fazer
qualquer tipo de criptografia. Então ele tem esse serviço que é cobrado também, tá? Ok? Então, ó, eu posso criptografar os volumes, os objetos, as bases de dados, enfim, senhas, permissões e tudo. Então, dentro da AWS eu tenho esse serviço de criptografia. Tenho também o serviço KMS, que é o gerenciamento e gestão de chaves. Imaginem que eu contratei o serviço e eu tenho 5 usuários, cada um para fazer alguma coisa dentro do meu AWS. Como é que eu gerencio essas chaves, né? Ok? Então eu tenho uma chave mestra, a CMK, que tem uma política de recurso para definir permissões. Essa chave mestra me permite criar os usuários, dizer como que vai ser a criptografia, alterar senha. Então ele me dá o poder sobre esses usuários, tá bom? E eu tenho o AWS WAF, tá? Ok, então vamos ver aqui esse AWS WAF. Olha, eu tenho meus usuários, eu tenho a minha aplicação lá, né, no caso aqui um S3, né, uma base de dados. Eu tenho o WAF que vai controlar esses acessos, tá? Os acessos que são feitos à minha base. Ele que vai validar lá se o usuário tem permissão, se não tem permissão. Ok? Bom, alunos, sobre AWS era isso que nós tínhamos que falar. Esperamos que você aprofunde. Esse curso é um curso generalista, tá? Esperamos que você se aprofunde, pegue essas informações, pegue a apostila e vá buscar mais informações. Mas nesse curso já deu para ter uma boa noção do que é o AWS Cloud. Obrigado a todos e até a próxima.